papo de prateleira aqui ó, no segundo Biotech AgroHealth e também aí o 8º Rotas da Biotecnologia. A gente acompanhando aqui a reunião de gente interessada em inovar, e inovar um dando a mão para o outro, um juntando o conhecimento que tem com o conhecimento do outro, tudo em nome da saúde, tanto a saúde humana como a saúde também do campo, das lavouras brasileiras, da pecuária, dos animais também, que é aí que vão virar proteína animal para o mundo inteiro. Eu estou aqui ao lado do Rafael Leal que abriu o evento falando a respeito do trabalho lá na área que ele comanda, que é a área de tecnologia, de inteligência, lá no Itamaraty. Rafael, em primeiro lugar, bem-vindo aqui ao Papo Prateleira, tá, rapaz? Muito obrigado, é um prazer estar aqui em Ribeirão Preto com você. Que maravilha. Fala uma coisa, eu acompanhei toda a sua palestra, você fez uma enxurrada de números interessantíssimos, muita coisa boa, você fez também, apontou os desafios que o Brasil precisa percorrer. Qual é esse saldo final para o pessoal poder entender? Cara, eu acho que principalmente, como eu coloquei, né, a gente tem uma produção muito forte na área de pesquisa, ciência básica, e o nosso desafio é transformar isso em inovação. Em algumas áreas, como no agro e... Biotecnologia, que você citou, né? Biotecnologia, a gente tem feito isso com algum sucesso, né? Temos tido iniciativas para tentar transformar aquele doutorando, aquele mestrando, num empreendedor, fazer ele transformar todo aquele conhecimento... Tirar a ideia dela da cabecinha e fazer disso uma inovação, né? Como diz o pessoal, transformar o paper em nota fiscal. Né? É então, ótimo, você não conhecia. Essa é a ideia, né? E eu acho que o Brasil vem evoluindo nisso, né? Eu falei ali a questão do ecossistema de inovação. Então, em 2000, 2005, a gente tinha poucas startups. Alguma coisa como 4 mil. Hoje são cerca de 20 mil, né? Então, o ecossistema evoluiu. Você tem um gráfico interessante, até que você cita 3 áreas, né? Exatamente. As incubadoras, os aceleradores e os parques tecnológicos. Agora, eu acho que o próximo passo, até eu estava discutindo isso com outro colega ali, é a gente fazer essa evolução acontecer para as biotechs. Tá. Acho que ainda a gente está no ecossistema de fomento às biotechs, como a gente estava nesse ecossistema de fomento das startups em geral, lá em 2000, 2005. Perfeito, entendi. Então, por exemplo, ainda faz falta, né, um financiamento específico para as biotechs, né, que tem um tempo de maturação maior. O retorno do investimento esperado para um investidor que investe numa startup normal, vamos dizer assim, é muito menor do que um investidor que vai investir numa biotech. E tem um tempo, a gente está falando em 10 anos, às vezes. Né? Então, eu acho que o Brasil ainda, esse é um desafio que a gente tem hoje. Assim. Nós temos uma ciência excelente, a gente tem o nosso agro, que é uma potência, que puxa essa inovação, né? Exatamente, ele demanda cada vez mais e ele serve como um apoio, uma base para essa inovação em biotecnologia. Agora falta só a gente fazer esse ajuste assim, dos instrumentos de fomento e da base para esse desenvolvimento em biotecnologia explodir. Subir essa escada, né? Pular a etapa, né? Exatamente, é isso aí. Maravilha. E na sua apresentação, voltando ainda um pouquinho falando em financiamento, você falou que o dinheiro que o Brasil investe hoje na área não é pequeno, né? Se eu não me engano, 41, 42 bilhões de dólares, é isso? Esses dados, enfim, faz um tempo que não são atualizados, mas é isso. O Brasil hoje está entre os 10 países que mais investem em ciência, tecnologia e inovação no mundo, em termos absolutos. Perfeito. Então a gente investe mais ou menos aí 1,2% do PIB, o que é um percentual que é médio, eu diria, não está tão alto quanto os países da OCDE, mas está muito mais alto que vários outros países similares a gente, Argentina, Chile, México, Índia, nós estamos com um percentual bem acima. Acho que a grande questão é investir isso de uma forma eficiente e com as especificidades que cada vertical pede. Então, em termos absolutos, não é pouco dinheiro. É um montante que está entre os 10 maiores do mundo. Né? Outra coisa que me chamou a atenção, eu estive viajando, fui lá para a Expo Inter, lá em Esteio, no Rio Grande do Sul. Meu pai visita direto. Que legal. Nossa, estava simplesmente lotada. Uma maravilha, um espetáculo.
Fantástico. E eu tenho medo de avião, então quando dá eu não vou de avião, eu fui de ônibus, né? Mas eu fiz com etapas, vi amigos na ida, na metade do caminho, voltei, vi amigos, tal, não sei o quê, e falei para todo mundo, falei assim, gozado, né? Eu tinha esquecido que de Ribeirão Preto a Porto Alegre são 42 horas de ônibus. Às vezes a gente precisa esfregar o Brasil na nossa cara para saber o tamanho desse negócio, gigante, né? Exatamente. E eu vendo a sua apresentação, eu pensei assim, puta, às vezes a gente fala tão mal de governo, fala que não faz nada e tal, não sei o quê. Você esfregou na minha cara o número de atividades que a área que você está promove durante um ano, né? Tanto aqui no Brasil como fora. Sim. É muita atividade, né? Muita ação, né? A gente tenta engajar, né, todos essa rede de embaixadas e consulados para promover ações que tragam impacto para o ecossistema de inovação aqui. A gente evoluiu muito, né? O programa de Diplomacia da Inovação foi lançado em 2017. É recente demais, vamos beber. Pois é uma coisa relativamente nova. O Itamaraty já vinha fazendo ações nessa área antes, mas elas não estavam articuladas na forma de um programa. Começou muito modesto, com cerca de 20 atividades ou algo assim, e hoje, ano passado, a gente fez 182, mas o número, para mim, ele não é tão importante. Tá. Para mim, o importante são, às vezes, uma ação que cria uma ponte entre os ecossistemas. É isso que a gente busca. A partir daí ela ganha uma velocidade estrondosa? Não só velocidade, mas ela ganha uma dinâmica própria que eu não preciso mais. Eu plantei a semente, agora a árvore cresceu. Vai correr com o trabalho do pessoal. E é isso que a gente busca, encontrar essas ações. Um exemplo que eu dou, por exemplo, não tem a ver com o Itamaraty, mas fica à vontade. Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, o Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC foram alguns professores fazer doutorado em ARRE. Que é a sua formação, aliás. Você citou na palestra. Exatamente. E isso criou um laço com aquela cidade que hoje vários estudantes de mestrado vão para essa cidade na Alemanha. Que coisa legal, né? É uma ponte assim que a gente quer criar entre inovadores, não só entre pesquisa, mas agora entre inovadores. Fazer com que lá em Singapura eles saibam o que a gente está fazendo em biotecnologia aqui, e a gente também saiba, como foi perguntado na palestra ali, né, quais são os países que estão trazendo tecnologias na área de cultivo de algas, né? Como é que a gente conecta porque a gente está no agro a toda com isso aí, hein? Pois é. Como é que a gente conecta, base de algas marinhas, né? Como é que a gente conecta esse nosso ecossistema com o mundo e o que a gente precisa aqui que esses parceiros do mundo possam oferecer? É isso que a gente tenta. É essa ponte que a gente quer construir no Itamaraty. Que maravilha, gente. Eu vou parar a conversa aqui com o Super Rafael Leal, porque primeiro ele fala super bem, só que ele tem que atender o pessoal aqui também, que vai ficar o dia inteiro aqui, no primeiro dia de atividades aqui do Biotech. Mas agradecer por ele por mais duas coisas. Uma foi dele mostrar aquela foto dos Sirius maravilhosa, Campinas amada, que eu morei muito tempo, tenho muita saudade daquela terra, e é um projeto fantástico. É um projeto incrível. Que inclusive o Rafael está falando, que inclusive está ligado a um outro projeto agora juntos, né? Lá em Campinas, o Orion, exatamente, que é uma coisa aí super interessante. Obrigado, tá? Sucesso para você. Eu que agradeço. E a outra coisa que eu agradeço demais para ele, essa frase sensacional que ele falou do agro? Não, da nota fiscal, como é que é? Transformar o paper em nota fiscal. Vamos transformar o paper em nota fiscal, gente. Todo mundo juntar nossas cabeças e trabalhar e criar um meio de ter uma produção e inovação concreta, que não morra mais, que não precise do governo federal, viu? Até um trabalho com entidades governamentais é muito interessante, seja federal, seja estadual, seja municipal, mas a gente tem que caminhar cada vez mais com as nossas pernas para fixar, deixar a efetividade, a sustentabilidade dos negócios de inovação em todos os segmentos e principalmente para o meu agro maravilhoso. Obrigado, tá, Rafael, bom retorno, tá? Prazer, Ribas, foi um prazer. Plataforma Agro Revenda fala mais a respeito do segundo Biotech.